Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Como habitual, temos connosco Paulo Reis Mourão, professor na Universidade do Minho, e Anabela Oliveira, professora na UTAD. São eles os nossos comentadores de serviço. Hoje o nosso convidado é Orlando Matos, comandante dos Bombeiros da Cruz Branca de Vila Real, a quem agradeço por estar aqui. E começo por lhe pedir para falar um bocadinho de si, ou seja, como é que chegou aos bombeiros, se sempre foi algo que quis fazer. Muito boa tarde, agradeço à Voz Trás-os-Montes e à Elsa por me ter convidado e também cumprimento os comentadores, obrigado por me ajudarem nesta entrevista. Eu chamo Orlando Matos, tenho 43 anos, sou natural de uma aldeia aqui de Escariz, Adolfo, de Vila Real. Sou casado, tenho 2 filhas e cheguei aos bombeiros por influência de um tio que era bombeiro e em 97, a quando das comemorações dos 100 anos, houve uma mobilização e despertou em mim o interesse pelos bombeiros. Na altura ainda não tinha a idade considerada adequada para ingressar nos bombeiros, acabei por o fazer em 99. Basicamente foi esse o meu percurso e é óbvio. E como é que foi quando chegou aos bombeiros? Era aquilo que estava à espera? É assim, os bombeiros continuam a ser na sociedade uma escola de valores, uma escola e cada vez mais. Obviamente que eu gostei do ambiente, depois entretanto também cumpri o meu serviço militar e também isso fez com que a gente venha com algumas bases, sobretudo a nível de disciplina e de camaradagem. E foi um ambiente enriquecedor. E, no fundo, estes quase 25 anos que tenho de bombeiro têm sido boas experiências e tenho tido e obviamente que tem corrido bem. E como é que está a corporação neste momento? Há carência de bombeiros? A corporação neste momento está a comemorar 125 anos. Uhum. Nós este ano estamos a fazer 125 anos. Obviamente que a pandemia veio afetar aquilo que gostaríamos de fazer ou a dignidade que gostaríamos de dar às comemorações. E nós, em termos de falta de voluntários ou de pedidos de ingresso, felizmente, e eu tenho que o dizer, porque somos quase caso único no distrito. Nós temos sempre uma adesão grande de voluntários ou de bombeiros para fazer escola. O que contrasta um bocadinho com aquilo que é o interior e os corpos de bombeiros no distrito. Se calhar o facto de estarmos numa cidade com universidade, até porque grande parte dos ingressos são de uma faixa etária jovem e agora também, infelizmente, temos alguns pedidos de pessoas mais adultas que depois, pelo facto de termos um limite de idade para ingresso, manifestam vontade de ingressar, só que por não terem a idade que é permitida para ingresso, acabam por ser recusados. Mas temos estes 2 polos. Uhum. A nível de uma idade mais de uma faixa etária assim mais que permita fazer uma escola ou pelo menos mais constante. Não temos tido esses pedidos, mas conseguimos ir fazendo as escolas conforme o pessoal vai aparecendo, por assim dizer. O que é que acontece? Ou o que é que nós notamos? Notamos que para ser bombeiro é preciso um grande investimento, quer pessoal, daqueles que pretendem não ser, quer depois nós enquanto escola de formação. Para se formar um bombeiro, nós necessitamos de início quase de um ano, ou quase um ano de formação. São 200 e muitas horas de teóricas e práticas, mas depois também é preciso o estágio, o período probatório, em que as pessoas têm que ir adquirindo alguns conhecimentos e alguma experiência. E é preciso, se calhar, alguma vocação, não é? Porque muitos... e tal bombeiro até é uma coisa fácil. Sim, há muitos que vêm com aquela ilusão, por assim dizer. Não é ilusão, é boa vontade de querer ajudar, de querer ser útil. Só que depois também o caminho, à medida que vão-se apercebendo, porque a nossa sociedade é exigente, ponto final. E hoje em dia, cada vez mais, a sociedade exige
aos bombeiros e a todos os profissionais um bom serviço. Tem que se prestar um bom socorro. E, quer queiramos, quer não, estamos sempre a ser escrutinados. E os bombeiros são escrutinados por o serviço que prestam. Não há volta a dar. É aquilo que faz, ou se faz, e se faz bem feito, ou então acabamos por não dar muito para errar. E o erro cada vez menos é tolerado. Antigamente, a sociedade dizia, os bombeiros, coitadinhos, são voluntários. Hoje não. Hoje, cada vez mais, nós notamos que, apesar de as pessoas estarem, principalmente quando estão aflitas, estão sob uma carga emocional muito grande, mas mesmo assim os bombeiros cada vez são mais maltratados, mais mal recebidos, chegam a ser agredidos em alguns teatros de operações, porque a sociedade, a própria sociedade está cada vez menos tolerante. E pronto, não compreendem que vocês têm que cumprir determinados procedimentos, não é? Muitas das vezes acontece isso. Em termos da Cruz Branca em si, pronto, nós temos mantido uma linha de ação que, mesmo com os novos recrutamentos das escolas, procuramos sempre formar bons operacionais. Depois, é assim, ainda estamos muito dependentes do voluntariado, e o voluntariado nos bombeiros não é o mesmo voluntariado que se pratica na sociedade em geral. Muitas vezes as pessoas têm aquela vontade de querer ajudar, mas ser voluntário num corpo de bombeiros é diferente de ser voluntário numa associação qualquer. Porque quem vai para os bombeiros tem que... Aliás, nós, mesmo mal começamos uma escola, é isso que procuramos, ainda antes de partirmos para a parte de fornecer fardamento, de começar algumas formações mais de ordem unida e preparação física, começamos logo a ambientar as pessoas, dizer assim, atenção que aqui tem que se ter disponibilidade e tem que se estar disponível. Eu não posso ser bombeiro quando quero. Tenho que ser bombeiro quando preciso ser bombeiro. Porque uma coisa é eu ser voluntário e então numa associação e digo assim, eu tenho a disponibilidade de dar 2 horas para esta associação. E então venho cá naquelas horas que eu me dispus a ser voluntário e faço. Nos bombeiros não. Eu tenho que ser bombeiro, voluntário, mas tenho que ser bombeiro quando eu preciso ser bombeiro. Porque se eu tiver um incêndio a meio da noite e precisar de reforçar as equipas, eu tenho que me levantar da cama e tenho que ir. Não é? Aquilo que não se verifica e a grande crise de voluntariado que existe hoje é sobretudo também durante o horário laboral. Porquê? Porque antigamente os bombeiros trabalhavam se calhar ali à volta do quartel e tocava a sirene e quem trabalhava nos comércios de lá deixava sair o bombeiro, quem tinha profissões próprias, por conta própria, também fechava a loja e ia para o incêndio. E hoje isso não se coaduna com atualmente, não é? Nós temos que ter as pessoas preparadas no quartel, as equipas prontas a sair ao minuto, como eu costumo dizer. Tem que sair ao minuto e as pessoas querem ser socorridas ao minuto. Só os reforços é que depois poderemos contar com os voluntários. Professora, é uma classe, como estavam aqui, o comandante aqui a dizer, um bocadinho mal vista ainda, não é? Nos dias de hoje, lá está isto de a sociedade exigir tanto. Pois, era isso que eu ia perguntar. Primeiro, porque se calhar os patrões de agora também não compreendem, não é? Não vão deixar. Sim. E se calhar que em algumas profissões os bombeiros saiam assim, não é? Sim, é assim, por exemplo, para as entidades públicas existe legislação que obriga a que as entidades sejam... Pois, exato, mas para as privadas, para as entidades públicas e privadas, a legislação está igual, inclusive a legislação até prevê que as horas que o bombeiro falta ao serviço para prestar socorro sejam ressarcidos, a própria entidade patronal seja ressarcida por essas horas perdidas. Agora, é um incentivo que para o patrão de hoje em dia não tem grande valor, porque assim, eu se preciso do funcionário para me estar a trabalhar aquelas horas, por exemplo, numa loja, preciso aquelas horas. Por isso, se ele sai dali, o posto de trabalho fica quase que sem substituto. Assim, o ser ressarcido por elas ou não, se calhar perdeu mais o facto de ter a loja fechada para o funcionário sair do que depois receber o dinheiro.
E depois também há uma coisa curiosa, que agora falei em loja, porquê? Porque enquanto antigamente o ser bombeiro valorizava o currículo, ou seja, eu tinha bombeiros que no seu currículo muitas vezes punham que sou bombeiro voluntário na Cruz Branca, as pessoas até olhavam e viam, este é bombeiro. Hoje em dia Já não se valoriza notamos o tanto. contrário. Eu tive um caso concreto de uma bombeira minha que me disse claramente que concorreu várias vezes para ser operadora numa loja e que nunca a chamavam para entrevista nem nada. E ela um dia qualquer lembrou-se e ou se enganou a compor o currículo e tirou A parte de ser a bombeira. parte de ser bombeira. Chamaram-na logo para a entrevista. E ela disse assim, olha, eu fiquei até incomodada porque notei que se calhar chamaram-me pelo facto de eu não pôr que era bombeira. Porque eu tinha, até incentivei outras colegas a concorrer e elas concorreram e foram chamadas. E eu não fui chamada e fiquei com aquilo a pensar e aconteceu isso. Pronto, é assim, é se calhar às vezes as pessoas não estarem despertas para aquilo para o valor que um bombeiro pode ter, porque também temos outros casos, inclusive o provedor da Santa Casa, que é atrasado de uma Santa Casa no distrito, disse-me, olha, eu tenho cuidado de, nas funcionárias que vou admitir, ter o cuidado de ver se são bombeiras ou não. Porquê? Porque tem aquela predisposição para serviço. Para servir. E isso também é importante, também é bom, também temos os dois lados. Agora, a sociedade hoje é cada vez mais exigente e o erro, como digo, é menos tolerado e os bombeiros têm um período de grande formação. E há muitos que ingressam, até corre bem ali aquele primeiro ano, mas depois acabam por desistir. Nós temos a taxa de abandono dos bombeiros é superior à taxa de ingresso. No meu caso, no caso da Cruz Branca, noutros, pronto, há colegas que têm mais dificuldade na taxa de ingresso, mas também a taxa de abandono e manutenção, porque é difícil. Paulo Reis Mourão. Mas desculpa, eu queria colocar outra questão. Sim, é força. assim, é a questão dos incêndios. E nós sabemos que de há muitos anos para cá, que tem sido, enfim, a desgraça que tem sido, e grande parte dos incêndios tem mão criminosa. E a nossa justiça, acho eu, não tem feito grande coisa por isso. Não tem mão pesada, não é? Não tem mão pesada, se calhar a investigação não tem sido feita. Como é que vocês se sentem perante esta realidade? É assim, nós sentimos-nos um bocadinho desiludidos e digo-lhe já que desde 2017, que foi quando houve estas grandes Vocês dão a vida pelo nosso país E há quem e a nossa brinque justiça com isso, não é? manda os incendiários para casa, não é? Também. Também. Embora se tenha feito alguma evolução nesse sentido. Sim. Antigamente eu acredito que grande parte dos incêndios punham mão criminosa ou punham... porque se calhar era mais fácil para... Aliás, o contrário também existe. Alguns deles até são desculpas. Há incêndios que são dados como negligentes para que depois não haja gastos em investigação. Porque se for negligência, culpam a senhora que, coitadita, estava a fazer a queimada e deixou fugir e é mais fácil apontar a causa por aí. Agora, grande parte dos incêndios são por, está provado, pelo menos é aquilo que diz, são por negligência, por pessoas que simplesmente fizeram aquilo sem intenção de o fazer e causaram o incêndio, que é mais fácil do que aquilo que se pensa. Sim, acredito que sim. E outra coisa é aquela intenção mesmo em ficar provado. Pronto, tem sido a justiça, pronto, eu acho que também não vale a pena estarmos a exigir penas muito, muito pesadas, às vezes para pessoas que não se consegue provar se foi por negligência, se foi por intenção mesmo. E muitas vezes vem o contexto da educação. Tem-se feito alguma evolução nesse sentido, mas os incêndios costumam-se prevenir. Primeiro previne-se. E deve haver um trabalho forte na prevenção, que é isso, a meu ver, que falta há muitos anos em Portugal. É a prevenção, uma prevenção devidamente estruturada, devidamente pensada, o ordenamento da nossa floresta, que já se fala há muitos anos, de ordenar a floresta. Agora é assim, acho que é preciso repensar tudo isto em conjunto, porque a gente não pode criticar os proprietários por quererem, no seu terreno, fazer render o terreno que têm. Principalmente, criticou-se muito quando foi dos incêndios de 2017, a questão dos eucaliptos, Assim, as pessoas
têm que tirar alguma rentabilidade Dos seus terrenos. naquilo que têm. E se o terreno que têm É rentável como eucalipto? não é, exatamente, não é rentável de outra forma, depois é uma Exato. questão Tem é que quase saber que... gerir, não é? É uma questão quase que educacional, geracional, porque assim, ninguém vê, por exemplo, a meter projetos, um pequeno agricultor, não pagam a um pequeno agricultor por meter um solto de castanheiros, mas de pequena escala, não estou a falar em grande escala, porque Mas quando só se para fala em mas agricultura só em para pôr Portugal... os tais eucaliptos já pagam fortunas, Exatamente. não é? Quando se fala Pois em é isso. floresta Não. em Portugal, Não há gestão. Não há gestão. fala-se sempre em grandes projetos. E depois aquela questão que houve da herdade que arrancou os eucaliptos e matou os animais para se poder manter painéis solares. É uma questão de rentabilidade. O que é que está a dar rentabilidade? Os painéis solares. Então mete-se painéis solares e tiram-se os eucaliptos, porque os eucaliptos se calhar já deram no outro tempo. Agora eu pergunto assim, se calhar se dessem o mesmo valor para se manter sobreiros, Exatamente, pronto, as coisas era uma eram diferentes. espécie que já é mais resiliente ao fogo, já está perfeitamente adaptada. É estas políticas, acho eu, que se deveriam não estão a ser adotar feitas, exato. para se fazer o balanceamento. A mim o que me dói mais é ver as serras quando ardem e a seguir não haver incentivo. Aliás, Incentiva a reflorestação. Não há, é assim, se um baldio, que grande parte da nossa floresta é os baldios, tiver um baldio passado por um incêndio, a seguir, se quiser, vamos supor que até o baldio tinha lá o eucalipto ou o pinheiro, e a seguir diz assim, olha, nós ardeu, nós agora temos vontade de reflorestar isso com sobreiros, vamos experimentar, até porque todos os estudos dizem que o nosso país está cada vez mais seco há espécies que se adaptavam melhor no Alentejo que se calhar agora até vão subindo de altitude. Pois. E era uma experiência, as universidades até podiam ajudar nisso. O baldio não pode meter, porque está provado que as áreas herdidas não são suscetíveis a ter subsídio. Pronto, é exato, te compreendo. E assim, herdeu. Não há um trabalho de conjunto e herdeu autodesenvolvimento. e perdeu-se, a floresta perdeu-se, mas o proprietário também não vai conseguir investir nela através de algum subsídio, porque está proibido reflorestar ou as áreas que arderam. Pronto, espero que isto, acho eu, que a discussão ou a ideia que está em termos de repensar a nossa floresta, que se fala há muitos anos nisto, irá alterar isso, mas esperemos. Temos que esperar, Vamos não é? ver. Vamos ver. Professor Paulo Reis Mourão, o que é que tem a dizer sobre isto que já foi falado até agora? É de facto muitos aspectos, desde logo é um prazer especial termos aqui o Sr. Comandante dos Bombeiros da Cruz Branca. Obrigado. E pessoalmente, porque a corporação teve uma ligação familiar já muito longa e, portanto, vejo também com um carinho especial a corporação. Foram tocados aqui muitos aspectos e eu, de facto, estava embevecido a ouvi-los e gostaria de chamar a atenção, Mas estava a concordar sobretudo, também, não é? para 2 ou 3 que eu acho que vou interpelar nesses aspectos aqui do Sr. Comandante. O primeiro é de que, curiosamente, quando nós estamos a falar de bombeiros e corporações de bombeiros em Portugal, estamos a falar de instituições que são resilientes. Porque fecham escolas, fecham hospitais, desaparece tudo das aldeias e nós vemos que se mantêm as corporações de bombeiros. Vemos bombeiros em Cheiros, vemos bombeiros em Provozende, vemos bombeiros em Sabrosa, vemos bombeiros no Alto Douro Vinheteiro, onde já não há escolas em funcionamento, mas estão lá as corporações de bombeiros. E alguns conselhos com mais do que uma. E alguns, lá está, são organizações Sabrosa, tem Sim, Sabrosa, sim, a LJ tem tinha Provozende, 5 a LJ corpos de tem bombeiros. diversos, portanto, Sim. e quando estamos a falar de corporações de bombeiros, estamos a falar de instituições que são resilientes e que, efetivamente, não só evitam que a desertificação avance, como eles próprios são instituições vivas, onde parece já não existir uma vida social. E, portanto, nesse aspecto, eu creio que os bombeiros deveriam ter um reconhecimento especial pela comunidade, mas também pelos poderes públicos, porque muitas vezes é o poder público que esvazia a coletividade de bombeiros ao avançar para uma profissionalização forçada, e é algo que eu gostaria de ouvir depois aqui o Sr. Comandante, porque tem havido essa tendência
para, de uma forma velada e de outras formas mais explícitas, avançarmos para os sapadores profissionais, inclusive na gestão florestal, avançarmos para a profissionalização dos bombeiros, que obviamente depois torna um crivo muito mais diferenciado perante o tal voluntário que era a figura pioneira e era a figura crucial das corporações de bombeiros. E, portanto, este é o primeiro pedido de comentário, porque tem havido essa profissionalização muito criticada pelas diversas associações voluntárias de bombeiros, voluntários e humanitários de bombeiros, e já agora os próprios bombeiros são agentes culturais. Em muitos locais, os bombeiros têm a sua banda, têm a sua fanfarra, têm a sua oportunidade de também levar cultura e engrandecimento às comunidades. E a Cruz Branca. Sim, sociais. E depois, o segundo pedido de comentário é, efetivamente, até que ponto a rede de proteção civil, e lá está, e os bombeiros respondem à proteção civil, e a proteção civil tem uma tutela, até que ponto é que esta rede que envolve a proteção civil é uma rede que trata bem os bombeiros? Porque, sinceramente, a ideia com que eu tenho é que aquilo que é a proteção civil deste país trata bem alguns e não trata bem muitos. E dentro dos muitos que não trata bem, estão os bombeiros. Muito obrigado. Professor, eu acho que nós tínhamos tema aqui para 2 ou 3 programas. Mas é assim, em relação de facto, os bombeiros não têm sido bem tratados. Não têm sido. Os bombeiros são o maior agente de proteção civil. Os ministros enchem e os governantes enchem a boca com isso. O problema é que depois na prática não se vê. E eu ainda faço parte, eu sou conselheiro da Liga dos Bombeiros Portugueses. Pronto, é um órgão que existe entre congressos em que os conselheiros acabam por aconselhar o Conselho Executivo nas decisões que a Liga toma. Já era com o anterior presidente, o Jaime Marta Soares, e o atual reconduziu praticamente todos os conselheiros que estavam do anterior. E aqui há uns anos atrás, porque normalmente o que é que acontece? Quando há uma catástrofe ou um acidente grave que salta mais... Toda a gente se lembra dos bombeiros, não é? Toda a gente se lembra dos bombeiros e depois temos os nossos governantes, agora é que vamos repensar isto, e agora é que vamos fazer isto, e agora é que vamos... E depois acabamos sempre... Assim, eu não sou contra o fazer-se mudanças, até porque às vezes as mudanças são úteis. O problema é que se procura não olhar da forma como deveria para os bombeiros por um motivo muito simples. Os bombeiros são independentes. Independentes do poder político e independentes de crenças, porque nós emanamos da sociedade. E como somos tutelados por associações onde tem assento os sócios, e os sócios são admitidos e são eleitos ou podem ser eleitos para os diversos órgãos, acabamos por não ser uma força que eu, enquanto governante, posso dispor dela a meu bem-querer. Eu vou contar uma coisa engraçada, que foi numa célebre reunião que tivemos, onde esteve presente o Ministro da Administração Interna, quando houve reforço de algumas forças em detrimento dos bombeiros, alguém perguntou, mas porquê é que você, em vez de gastar o dinheiro ali, não investe este dinheiro nos corpos de bombeiros? E a resposta dele foi muito simples, foi assim: eu não posso ter os ovos todos na mesma cesta, porque senão tropeço, caio e parto os ovos todos. Assim, a gente também percebe isso. Agora, comparar-nos com eu poder dispor disto a meu belo prazer, muitas vezes dá mau resultado. E nos bombeiros, o que é que se tem visto? Na década de 80 houve um desinvestimento na floresta, ou na força que geria a floresta. Acabaram os guardas florestais, retiraram... Claro, E no fundo, muitas vezes os bombeiros, aqui há uns anos, eram acusados, eu já cá ando há 25 anos, já vou ouvindo estas coisas, éramos acusados de que roubamos a floresta às florestas, quisemos ficar com as florestas, mas não, nós andamos quase uma década, de 1980 até, sobretudo, à década de 90, a fazer aquilo que ninguém queria fazer, porque os serviços florestais estavam limitados à sua atuação
na floresta cujo o governo tinha circunscrição, ou seja, as circunscrições florestais, e que estavam afetas, as matas nacionais estavam afetas, e surgiam incêndios na periferia, nos perímetros, no interface urbano-florestal, em florestas que, no fundo, eram privadas ou eram de agricultura que se foi abandonando e tudo, e ninguém, os serviços florestais, não, nós não apagamos aí porque aí não é nosso. E então, lá iam os desgraçados dos bombeiros, eram os bombeiros que iam. E, no fundo, os bombeiros acabaram por entrar neste sistema de defesa da floresta um pouco porque não havia ninguém para o fazer. Aliás, como em várias matérias, não é só na área dos incêndios florestais, há outras matérias igual, o transporte de doentes é igual, é uma matéria que, como não é rentável para o poder empresarial, ou seja, para o particular, então os bombeiros acabam por ter que ficar com o transporte de doentes porque não é rentável, ou não ser rentável, os bombeiros acabam por, como estão, e o professor disse bem, como tem esta distribuição de proximidade, como estão presentes, né? As pessoas vão nos bater à porta, a gente tem que os ajudar. Mas, e esses desinvestimentos foram feitos, e foram sendo feitos, e os bombeiros disseram sempre presentes. O que me choca mais é que quando depois falam em milhões para reordenar a floresta, nos ponham aos bombeiros como atores secundários. É que, mesmo neste plano de defesa, criaram-se agências para se fazer recrutamentos milionários, para pagar salários chorudos, em que, no fundo, foram agências de recrutamento Já para agora, altos quadros. Uma questão adicional. Parece-me que não virá grande coisa pelos famosos PRR, o Plano de Resiliência e Recuperação, para os bombeiros. Não vai. Já está previsto, por aquilo que nós sabemos, está Eu previsto. ainda foi anteontem que eu estava a ver e, de facto, explicitamente não vem nada para O presidente da Liga dos a Bombeiros acho que já corporação, veio não é? criticar isso. Sim, é assim. Como é que queremos informatizar, modernizar, no fundo, querer fazer dos bombeiros, de facto, os parceiros que merecem que eles sejam reconhecidos como tal na sociedade, quando efetivamente pomos, mais uma vez, os ovos nos outros cestos. Claro. Pois, porque, lá está, é a noção da catástrofe. Porque os bombeiros, só se lembram dos bombeiros quando há catástrofe. Exatamente. Esquecem-se que eles estão lá todos os dias, porque lá os bombeiros não são Isso só também incêndios, não é? acontece um bocadinho também com todos. Não, os bombeiros É não é assim. só quando há catástrofe, Pronto. é o transporte de Sem- doentes, sem- é o dia-a-dia, Exato. é a proximidade, mas eu acho que é isso mesmo. E sem querer criticar ninguém, que não é isso. Não é isso, Não mas é é isso que verdade, está aqui em mas é causa. verdade. Mas, por exemplo, o simples facto de... Eu vou dar um exemplo concreto. O ICNF está com sérios problemas em recrutar operacionais para a função de sapador florestal. Sim. Neste momento já ponderam, aliás, eles fizeram uma habilidade legislativa, que em Portugal é muito comum, que foi, antigamente existiam os sapadores florestais, neste momento há os sapadores bombeiros florestais. Para quê? A questão dos bombeiros é tão simples quanto isso, que é para poderem, em termos salariais, equipará-los aos bombeiros profissionais, aos bombeiros sapadores profissionais, para que o salário seja aumentado, para que se torne atrativo, para que ingresse. Agora eu pergunto assim, um sapador florestal, sem desmérito para o trabalho que fazem, pode ser comparado a um bombeiro? Um bombeiro tem que ter formação na área florestal, na área de incêndios urbanos, na área do pré-hospitalar, na área do desencarceramento, uma série de matérias em que tem que ser especialista. O sapador florestal é bombeiro florestal. À partida é só naquela área que tem que ser. Claro. Mas, neste momento, prepara-se, ou está-se a querer preparar, para que, por exemplo, o ingresso de um bombeiro sapador florestal ande na ordem do ingresso de 900 e não sei quantos euros, que é o ingresso que ingressa um bombeiro sapador, onde o Corpo de Bombeiros seja detido por uma Câmara Municipal, e para as nossas famosas EIPs, são as equipas de intervenção permanente, que o Estado também muitas vezes fala isso, e agora está previsto até reforçar isso, mais 100 equipas a nível nacional, o salário base são 730 euros. Pois. E depois é assim, eu não estou a dizer que não pudesse... Agora, nós nos bombeiros, se assim, vocês querem criar equipas dedicadas só para a floresta, têm capacidade de o fazer? Tínhamos. Nós temos os veículos, temos os equipamentos, temos os fardamentos e o pessoal a recrutá-lo. Pagar
E tem recrutar o pessoal. conhecimento acumulado de tem- gerações. exatamente. Quantas corporações conhecem melhor as próprias florestas do Exatamente. que muitas vezes os turistas que vêm de fora? E mesmo para a prevenção, quando somos acusados de não estarmos presentes na prevenção, nós estamos presentes naquilo onde querem que a gente esteja presente. A Cruz Branca participa com a Câmara Municipal há mais de 5 anos na gestão das faixas de fogo controlado durante o inverno. Para mim, foi das melhores coisas que se fizeram. Aliás, espero bem que este ano, como é um ano atípico, sobretudo devido à seca, Sim. que as coisas não nos corram. Já vamos falar disso Já também. vamos falar disso, mas pronto. Mas é assim, o que é que acontece? O grande treino que nós damos aos bombeiros recrutas, em termos de incêndios florestais, é o acompanhamento que eles fazem durante o inverno, juntamente com o Gabinete Técnico Florestal da Câmara Municipal e com os outros técnicos que foi controlado, para fazer a gestão de combustíveis com recurso ao fogo. Uma matéria que há anos, por exemplo, a UTAD desenvolve, e desculpem a franqueza, mas que nunca foi nenhum professor da UTAD. Essa matéria vai ter à porta dos bombeiros assim. Vocês querem aprender? Que a gente ensina? É que depois também às vezes há estes divórcios que a gente não compreende muito bem. E por exemplo, nós na Cruz Branca temos cerca de 30 operacionais que estão credenciados pelo ICNF para ser operacionais de queima. Temos 4 técnicos de fogo controlado, em que fazem a gestão, deu-se formação às pessoas que tiverem, mas mesmo os estagiários quando vão, eles aprendem a lidar com fogo, vivem fogo, é óbvio que não é um fogo igual ao do verão, mas pelo menos a experiência que eles levam, Pronto, mas é vem dali. Aliás, nós quando começamos com essas ações, tinha elementos já com 15, 20 anos de casa, que me disseram, comandante, aprendi mais de incêndios florestais na base com aquilo que nós começamos a vivenciar aqui do que nos anos que cá estava. Porquê? Porque eles aprendem a ver, veem como é que os combustíveis ardem, qual é a influência do vento que tem nos combustíveis. E não há 2 fogos iguais? Nunca há. Isso nunca há. Isso não há nenhum igual. Até porque não há 2 ventos iguais. A gente, pronto, vai comparando até experiências, mas, no fundo, esse know-how que os bombeiros têm, já lá está. E depois andamos a desviar, até porque grande parte, depois também há outra coisa que é assim, grande parte depois do recrutamento para essas ditas agências e superestruturas que criam, vem buscar os bombeiros. São bombeiros que, obviamente, à procura de vida melhor, acabam por ser recrutados para esses E mais uma vez, lá está, os bombeiros ficam esvaziados e serviram para muita coisa que depois não... Sobretudo, é assim, é como eu digo, sobretudo, eu estou a ver isto mais num contexto distrital e até nacional, porque grande parte do investimento que está a ser feito nessas forças, e como eu digo, assim como a unidade é o EPS da GNR, há um relatório curioso, que isso foi contestado até a nível nacional, um relatório antes dos incêndios de Pedrógão, em que era aconselhado, e o Observatório, até fazem parte aqui professores da Universidade e tudo mais, na altura aconselhavam, no próprio combate, dividir funções, e então o ataque inicial, que é o do meio aéreo, e com recurso a viaturas ligeiras, fosse concentrado na UEPS da GNR, que era uma força militar, tinha musculada e tal, e o ataque ampliado, ou seja, quando passasse determinado patamar de evolução do incêndio, fosse reforçado com os corpos de bombeiros e tudo mais. E a decisão do Governo foi tudo em sentido contrário. Adquiriram veículos pesados, tanques, autotanques pesados, para a UEPS da GNR, contra aquilo que as recomendações que estavam. Comandante, já que falou aqui nesta questão dos veículos, como é que está atualmente a corporação a nível de veículos? Até porque temos noção que em muitas corporações as viaturas já são muito antigas. A minha, neste momento, se for por aquilo que está legislado, não tenho nenhum veículo para sair. Todos os meus veículos, aliás, tenho um que está dentro do limite. Ou seja, em Portugal legisla-se a dizer que os veículos dos bombeiros não devem ter mais de 20 anos de vida útil, mas depois não há um plano de reequipamento, não há um plano, um PRR que diga assim, as entidades podem se candidatar a este tipo, não existe, eu não conheço, aliás, é como digo. Que acaba por ser também perigoso não só para vocês, não é? Mas Aliás, quando se fala muito aí nas despesas dos incêndios florestais, aqui, acaba por ser uma despesa acrescida
para o Estado o facto de ter que me fazer reparações constantes num veículo com 20 anos. Claro, exato. Não é? Gasta-se muito Eu tenho mais. quase... Aliás, nestes últimos anos... Já está mais do que amortizado, não é? Aliás, um veículo da Voz Trás-os-Montes fica amortizado em 5 anos, não é? Quanto mais um do... Claro, os carros velhos não sempre mais despesa. Um veículo de bombeiros, se a vida útil é 20, eu neste momento tenho um. E até é um veículo tanque, não é um veículo, acaba por não ser um veículo tanque, é um veículo que nós acabamos por adaptar até para poder estar no túnel do Marão, é prestar nas equipas, mas do resto, toda a minha frota tem mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Pronto. Só para passarmos depois aqui ao tema da seca, queria só primeiro que nos explicasse um bocadinho, vocês não sei se sabem, se não sabem ficam a saber, aqui o comandante foi nomeado há pouco tempo para a Comissão Subregional de Gestão Integrada de Fogos Rurais. É isto, não é? Sim. O que é isto, no fundo? Para se perceber um bocadinho. Isso é tom de brincadeira também. Normalmente em Portugal as comissões existem que é para não se resolver nada. Por isso é assim. Mas vai resolver, não é? Eu fui nomeado, faço parte dela, aceitei o convite da Liga, mas digo já que não tenho grandes ambições em que alguma coisa... Obviamente que irei ter o meu papel enquanto representante da Liga e dos bombeiros. Mas isto é para tentar encontrar soluções, é isso? Isso, no fundo, foi aquilo que foi desenhado pela famosa Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, que a partir do ano passado foi integrada no ICNF e que foi criada no seguimento dos incêndios de 2017. E, no fundo, a tarefa dessa agência era redesenhar aquilo que seria todo o sistema integrado de gestão. Com o professor Xavier Pintado, não é? Sim, Foi pronto. No fundo, foi criada uma agência para redesenhar tudo aquilo que tinha a ver com os incêndios rurais. E antigamente existiam as comissões distritais de defesa da floresta contra incêndios e a partir dessa legislação eles passaram para a estrutura, a meu ver errado, subregional, ou seja, passaram em vez de termos o desenho do distrito, passou-se a ter o desenho das CIMs, das sub-regiões, como eles lhe chamam. Estamos a falar, por exemplo, os bombeiros de Vila Real a terem que ir, por exemplo, combater um fogo a freixo de espada à cinta. A freixo de espada à cinta, exatamente. Pronto, é assim, está desenhado assim. Se quer a minha opinião pessoal... Foi para dar exemplo, não é? Sim, é assim. Eu se calhar até fui convidado por parte da Liga por causa disso, porque eu fui um dos que contestei isso. É óbvio que depois há convites que não aparecem porque a gente também vai contra aquilo que está instituído. E é assim, eu sou contra isso, porquê? Porque sou contra nesta perspectiva. Acho que se deve olhar para as regiões com base em lhe dar numa característica de utilidade. Se vamos subdividir isto, qual é a utilidade que vamos ter? Certo. Este modelo serve... Vocês, por exemplo, daqui a Vila Nova de Foscoa, quando chegarem lá, já não conseguem combater o incêndio. Já. Mas é assim, mesmo culturalmente, não está instituído a sub-região. A sub-região do Douro, culturalmente, não está ainda tem umas amendoeiras lá, portanto, não está instituído. O que está instituído é o distrito. Nós colaboramos para o distrito e tudo mais. Mas na pior das hipóteses, até porque eu acho que isso é uma batalha que já está perdida, aliás, eu já o disse, e mesmo nos bombeiros a gente já admite que isso é uma batalha que está perdida, mas em termos sub-regionais também temos que pensar, dizer assim, este modelo está assim aprovado, mas pode ter melhorias ou não. Porque assim, é impensável que o Alto Tâmega fique com 6 concelhos e cerca de 11 corpos de bombeiros. E a sub-região do Douro fique com, acho que são 19 concelhos, e perto de 30 ou 40 corporações de bombeiros. E o que é que vai acontecer? Além disso, temos... Alguma coisa vai ficar por fazer. E, além disso, temos um rio que nos divide, em que há 3 ou 4 passagens. Mesmo em termos operacionais, e estou a falar só da parte operacional, que é aquilo que no fundo está aqui em jogo, o que se devia pensar é dizer assim, muito bem, então a gente subdivide a sub-região de Douro, mas agora, dentro da sub-região, vamos criar zonas operacionais, ou chamem-lhe outra coisa qualquer, em que o conjunto de X concelhos, pelas suas características de orografia, de vias de acesso e tudo mais, ficam a pertencer à zona X e têm esta estrutura. E depois a outra zona
para que se conseguisse haver uma articulação. Eu não estou em crer que a nossa capacidade dos bombeiros, e aliás, eu já tive em teatros de operações com corpos de bombeiros de quase todo o país, e operacionalmente os bombeiros irão fazer o seu trabalho. Claro. Agora, muitas vezes não vai ser tão bem feito, a não é? gestão disso e a movimentação dos corpos de bombeiros vai ser complicada. Eu dou só um exemplo muito... O ano passado já se falava nisto. E nós, quando é agora para o dispositivo de combate a incêndios rurais, temos que, no fundo, sondar os nossos bombeiros a ver se estão disponíveis a participar no dispositivo. Embora seja um dispositivo que é remunerado, pronto, são 57 euros que eles dão por 24 horas para o bombeiro estar disponível e estar ao serviço. O que acontece é que nós temos que lhe perguntar. E o ano passado, a pergunta dos meus bombeiros era: comandante, mas nós este ano ainda vamos para Monte Alegre ou temos que ir para Freixo Espada à Cinta? Eu disse: à partida... E eles, porque senão a disponibilidade é diferente. Porquê? Porque eles próprios começam a fazer contas, fruto da sua experiência, que ir para um incêndio para Monte Alegre, na melhor das hipóteses, estão lá 24 horas e depois a rendição outro dia até é feita de forma célere, porque daqui a Monte Alegre um veículo para lá ir fazer a rendição anda na ordem de 1h30, enquanto que se tiverem que ir para um incêndio de Freixo Espada à Cinta, a rendição deles ao outro dia, para eles poderem, muitos deles, virem trabalhar ou pelo menos virem descansar, já não é feita da mesma forma. Por isso, a minha disponibilidade, em vez de ser 2 ou 3 dias por semana para fazer parte desse dispositivo, passa a ser só um dia. E a minha capacidade de resposta a mim enquanto corpo de bombeiros, a mim enquanto comandante, vai ter que ser diferente. Dizer assim, olha, eu até tenho pessoal, mas para esta situação estão disponíveis, mas para esta não estão disponíveis. Portanto, isso também vai tentar um bocadinho nesta comissão, não é? É assim, nessa comissão nós iremos também ser ouvidos nessa matéria e da minha parte técnica tem que ser dito isso e tem que ser manifestado isso. Aliás, assim como é o alinhamento, ou tem sido o alinhamento da Liga dos Bombeiros Portugueses. A Liga dos Bombeiros Portugueses foi pedido um parecer pelo Governo nesse sentido e eles disseram que o parecer era negativo. Contra, não é? Porquê? Porque não estão reunidas as condições para que se possa fazer isso. Aliás, é uma reorganização, eu percebo. Tem-se em vista, se calhar, a regionalização, tem-se em vista outras questões, mas que, a meu ver, se calhar, então, porquê é que não fazemos a regionalização por aquilo que já existia, pelo mapa dos distritos, ou as sub-regiões, se era preciso haver, então criavam-se as sub-regiões pelos distritos e já estava mais bem aceito, porque assim, para outras forças que dependem do Governo, não é, eu até vou ser engraçado com isto, não é difícil, porque assim, é mais um lugar para um cargo de comando que se cria, é mais um posto de trabalho para um senhor tenente-coronel, pronto. E é fácil até as forças irem aceitando isso. Agora, nos bombeiros, em que grande parte de nós, sobretudo dos elementos de comando, é em regime de voluntariado, nós temos que pensar nos nossos operacionais, que muitos deles são tão voluntários quanto nós. Depois só uma... Muito rápido, então, muito rápido. Só duas questões, portanto. A primeira é, efetivamente, os bombeiros e uma corporação como a Cruz Branca, que tipo de receitas de apoios têm? E depois, dentro desses apoios, obviamente, está o apoio que eu conheço, identifico mais facilmente no caso, que é a cota do sócio, o tal legado familiar, que muito me honra. E, além disso, como é que nós podemos ajudar a corporação da Cruz Branca a fazer tão bem o seu trabalho? É assim, grande parte das receitas são de acordos que a gente tem, sobretudo com o Poder Estatal. Neste momento, por exemplo, as equipas de intervenção permanente, nós temos duas que cobrem cerca de 16 horas por dia, de segunda a sexta. Fizemos agora, com o apoio da Câmara, uma candidatura para eventualmente, quer nós, quer a Cruz Verde, eventualmente uma terceira, para que possamos suprir os fins de semana, porque temos essa necessidade, mas sobretudo é de acordos. Depois, assim, em termos do transporte de doentes, ele quer-se autossustentável, ou seja, o serviço de transporte de doentes deveria ser, que não é, deveria ser baseado num serviço prestado e num serviço que acaba por retribuir. Por exemplo, na questão do pré-hospitalar, nós temos acordo com o INEM, ou seja,
os serviços que prestamos estão protocolados com o INEM. Há uma taxa de saída, há um valor por quilómetro, pronto, está estipulado. Agora, é óbvio que se me pergunta assim, está ajustado? Não, não está ajustado. Há despesas que muitas vezes não são cobertas. Depois também vive-se, sobretudo, muito de donativos. No dia 2 chegou-me um donativo da Suíça de capacetes, de casacos, que depois de nós condicionarmos aquilo, são equipamentos que são dados aos elementos e assim, eu para equipar um bombeiro dos pés à cabeça não me chegam 1000 e não sei quantos Ainda para euros. mais agora com a pandemia que têm que vestir aqueles fatos todos, Sim, não é? isso da pandemia nós estivemos na linha da frente. A pandemia fomos os primeiros a estar na linha da frente. Claro. Eu cheguei a pedir a motoristas meus no Porto para irem às lojas de bricolagem comprar fatos de pintor antes que esgotassem, ainda antes de se começar a ver isso. Cada bombeiro tinha o seu fato de pintor e usava-o, desinfetava naqueles primeiros tempos onde não havia equipamentos nenhum. Depois não havia. Não havia equipamentos, assim. Agora, se calhar é esta agilidade que nos permite também nós estarmos sempre bem com a população e junto à população. A nível de receitas, é como digo, são os protocolos, é a ajuda da Câmara Municipal em termos de suportar também as equipas de intervenção permanente e tudo mais. E depois, basicamente, as cotas dos sócios, que infelizmente nem toda a gente está disposta para ser sócio. Aliás, a experiência que nós temos, há pessoas que só se lembram de ser sócios dos bombeiros quando sabem que vão precisar de ambulância para o marido ou para familiar que há de precisar continuamente do serviço de ambulância, e então, como tem ali uma percentagem de desconto, torna-se sócio. No fundo, pronto, é isso. Agora, obviamente que depois também temos estas ajudas, sobretudo da população e de pessoas que vão aguentando o corpo de bombeiros nessa perspectiva. Pronto, basicamente, quando eu lhe digo que, por exemplo, os veículos têm mais de 20 anos e a gente... Eu aguentar, com o brio, muitas vezes, do pessoal que são eles que dão retoques, são eles que fazem alguns arranjos de mecânica. Pronto, há tudo uma ligação que se vai fazendo. Paulo Reis Mourão, já se falou aqui da questão da seca, já vamos ouvir a opinião do comandante sobre isso, mas é um problema que está a afetar o país, vai afetar também, claramente, o trabalho dos bombeiros. E depois há aqui outra questão também, que é, temos assistido também ao aumento dos preços dos combustíveis. Para estas associações, estas duas coisas juntas ainda vai agravar mais, não é? Podemos dizer que é uma conjugação explosiva, não é? Passando a imagem, não é? Não só a seca, e a seca acho que deveria ter sido acautelada, porque nós já temos cursos e conhecimentos e o próprio Instituto Português de Mar e Atmosfera tem esse tipo de histórico de antecipação destes cenários. E depois há todo um conhecimento do impacto de recursos hídricos que estão comportados em barragens em termos de diferenciação dos respectivos caudais e, inclusive, de abastecimento das comunidades e para fins agrícolas. E, portanto, eu faço parte do coro daquelas pessoas que olham com muito criticismo para a gestão que tem sido feita da seca, porque os avisos eram evidentes, eram inclusive avisos que chegavam de Espanha, porque Espanha, lá está mais uma vez, não é porque só está a montante dos nossos principais rios, mas eles próprios vinham mudando a sua forma de gerir, inclusive as próprias barragens, e, portanto, bastava olhar para a forma como os espanhóis estavam a gerir as barragens há 1 mês e há 2 meses, que tínhamos que perceber que tínhamos que fazer aqui coisas diferentes, e só aqui se acordou tarde e mal. E, efetivamente, temos depois a questão dos preços dos combustíveis, que torna os gastos associados, e depois gastos associados em cenários de risco também exposto, ainda mais significativos. Aliás, a própria subida dos preços, que neste momento é de 7% nos Estados Unidos da América, estamos a bater recordes da taxa de inflação nos Estados Unidos da América, e estamos a aproximar-nos quase de valores que julgávamos que era próprio só de economias da América Latina.
leva a que não sejam só os preços dos combustíveis que subam, são os preços dos combustíveis, são os preços dos alimentos, são os preços dos bens de primeira necessidade. E com esta questão das barragens pararem a produção de eletricidade, a eletricidade também que exatamente, vai aumentar, portanto, temos aqui, de facto, uma pressão imensa depois na própria capacidade de aquisição, que tem a ver depois com o conforto das populações a prazo. E nesse aspecto era muito interessante perceber até que ponto é que estará o próprio governo alicerçado na possibilidade de conceder subsídios de uso regrado em muitas destas situações. E não sei até que ponto é que ainda não ouvi ninguém se pronunciar sobre a possibilidade de haver um subsídio. Lá está, às corporações de bombeiros neste contexto, haver um subsídio inclusive às populações dependentes de bens e produção agrícola, haver um subsídio reforçado, nomeadamente para os mais idosos que, com as pensões estagnadas, têm a necessidade de cumprir, inclusive para os seus, as suas necessidades farmacêuticas, as suas necessidades de deslocação ficam muito mais comprometidas. Portanto, há todo aqui um conjunto de população exposta a conta desta combinação que poderia e deveria ter sido acautelada de um modo diferente. Esperemos que, efetivamente, a próxima legislatura esteja atenta a estas emergências. Porquê? Porque os outros governos já estão a atuar e, portanto, esperemos que o nosso também, com a desculpa de as fitas ainda estarem a ser feitas, que não se atrase muito, não é? E aí, professora, a concordar com aquilo que o professor ia dizendo, o que é que, na sua opinião, esta situação pode provocar? Acho precisamente porque, sobretudo a questão também dos agricultores, de determinados produtos que obviamente precisam de água para crescer, porque, sobretudo, eu falo e concordei, o Paulo falou da questão das populações, e nomeadamente na zona onde nós estamos. Isso tem a ver com os bombeiros, pessoas que estão a ser transportadas para diálises, para tratamentos continuados, etc., e que precisam dos bombeiros e que usam os bombeiros, creio eu, que diariamente. Tudo isso implica gastos de combustível muito grandes e que estão necessariamente, portanto, as corporações, portanto, os gastos são muito grandes. E tudo isso precisa de realmente um subsídio. É preciso pensar nisso, porque não é só falta de água, não é falta de água. Eletricidade, todas estas despesas vão necessariamente criar uma inflação muito grande e eu vou aproveitar, precisamente, já falámos há bocado sobre isso, pegar neste comentário e falar da notícia que está a ser passada nas televisões e nas rádios, do que está a passar em Passos de Ferreira, portanto, em que há uma Câmara que faz uma concessão a uma empresa para o abastecimento de água e que aos comerciantes lhe impõe uma taxa máxima, portanto, os comerciantes têm que gastar água se não pagam uma taxa máxima. E os comerciantes estão a pôr água fora, portanto, estão a desperdiçar água, porque senão têm que pagar cerca de 40 euros, uma coisa assim. Portanto, aquilo que se passou naquela notícia, aquilo que se está a passar naquela terra, é para mim atualmente um crime ambiental. Porque as pessoas, para não pagarem, porque estão a ser altamente penalizadas, estão a pôr água fora, os imigrantes estão a pedir a amigos para irem às casas dele pôr água fora e nós estamos com seca. Isto, para mim, é um crime ambiental. Pelos vistos, isto já acontece há mais de 4 anos e nada está a ser feito. Porquê? Porque há um monopólio, na realidade, porque há uma adjudicação de uma Câmara a uma empresa. E, portanto, isto é muito, muito grave. Estamos a pôr água fora quando há populações em boticas que estão a ser abastecidas por bombeiros. É chocante o que se está a passar e é preciso pôr termo a isto, não é? E espero os recursos não são só de Passos de Ferreira. Exato, porque a água que chega a Passos de Ferreira e temos realmente que pensar, temos que pensar em mudar comportamentos e temos que fazer aquilo que os outros países já estão a fazer e que efetivamente o Paulo tem razão. Nós já podíamos estar há muito tempo a prever estas mudanças.
ambientais e a prever esta seca, e isto não está a ser feito, e obviamente que os bombeiros, porque vai os incêndios, porque vai já haver vamos certeza tentar mais por serem incêndios, chamados a porque abastecer as exatamente, populações com água. É isto que eu vou tentar perceber agora. As altas temperaturas, vamos com toda a certeza, e isto tem que ser preparado com muita antecedência, e lá está, e as viaturas que não existem, Claro. e os equipamentos que não existem, e não está a ser feito, é verdade. Sem dúvida. É isto, comandante. É isto, é tudo isto. É assim, nós em termos da seca preocupa-nos sobretudo por duas vertentes. A parte da vertente da seca em si e a parte do aumento que isso pressupõe no resto. A nível da seca, isso influencia que é a atividade económica, que é a agricultura. Pois, claro. E a agricultura pode, aliás, nós lutamos há anos com a questão do abandono da agricultura e isto pode potenciar um abandono maior. Depois, em termos das repercussões ao nível do combate a incêndios, o que é que isto se traduz? Pronto, nós nos bombeiros, e eu também tenho alguma curiosidade sobre isso, e nós costumamos acompanhar o Copérnicos, que é um sistema europeu, e eu até trouxe aqui algumas notas sobre isso, porque em termos de anomalia positiva da temperatura, ou seja, em termos da anomalia que existe as temperaturas estarem mais altas, o sistema prevê que fevereiro, março, abril, maio e junho tenha essa anomalia, ou seja, as temperaturas vão ser mais altas do que aquilo que já se tem verificado. O que é que isso conduz? Conduz a uma maior perda da umidade na vegetação, nos solos, nas plantas, conduz à evapotranspiração das próprias plantas e conduzem que elas fiquem mais disponíveis para arder. Em termos da precipitação, para fevereiro e março é negativo, ou seja, há uma previsão que não chove. Chover é muito pouco, não é? Não chega a... E depois, para abril, maio e junho, já não existe anomalia. Ou seja, como não existe anomalia, a previsão é que sejam meses normais de chuva. Mas, mesmo assim, a chuva que eventualmente poderá surgir nestes meses, ou seja, que o sistema agora não está a prever anomalia, já não vai repor a água que é necessária. Claro. Pronto. E isso o que é que vai acontecer? Mas mesmo, vamos supor que até os meses de abril, maio e junho, em termos de precipitação, são ditos normais. Para nós é pior. Vocês dizem, pior. É pior. Porquê? Porque uma vez que não chove e está um período de seca, o material herbáceo, que é aquele que mais facilmente tem ignição e tem maior disponibilidade para ser consumido, e que é aquele fator que potencia mais violência e uma maior propagação dos incêndios florestais ou rurais, o que é que vai acontecer? Eles vão crescer muito nesses meses e depois em julho e agosto estão disponíveis para arder. Porque são secos depois, não é? Porque já estão secos, Pois. nessa altura. Não é? Vamos supor que até Vão nessa crescer e altura depois secam. fica o tempo normal, mas o normal de julho e agosto é termos calor. Por isso, ao termos calor, eles vão secar. E ao estarem secos, vão estar disponíveis. E ao estar disponíveis, qualquer coisa que comece pequeno, desenvolve-se e muito. Basta um pequeno, por exemplo, um vidro lá no meio da... Sim, muito um rápido. vidro, um É muito descuido, rápido. falam das periscas dos cigarros, mas o Xavier Viegas já conseguiu provar que, de facto, havendo condições corretas, eles desenvolvem, não há volta a dar, e qualquer um que comece, havendo condições para isso, o material está lá, o material combustível está lá, e é fácil de se propagar. Em termos do preço dos combustíveis, não é? Porque isso também está associado. Isso acarreta uma maior despesa para a emergência, quer queiramos, quer não. Inclusive, a fórmula de cálculo que a Autoridade Nacional de Proteção Civil e Emergência utiliza, nós há um bocado não tivemos tempo de desenvolver isso, mas a forma de financiamento aos corpos de bombeiros está desatualizadíssima. Porque é uma fórmula que diz, eu até posso ser o Corpo de Bombeiros que mais serviços preste no distrito. E então, mediante a fórmula que foi feita, mas nunca foi testada, ou testada com rigor, a fórmula matemática que foi feita e nunca foi testada com rigor,
eu recebo X, mas o meu segundo corpo de bombeiros, vizinho ou não, que faz muito menos do que eu em termos proporcionais, a fórmula está adaptada para que ele nunca tenha prejuízo em relação àquilo que já recebi. Ou seja, eu, que sou até o que faço mais e estou em primeiro, acabo por ser prejudicado em relação aos outros, porque os outros também não podem apresentar prejuízo. E, ou seja, em vez da verba ser desviada para quem faz mais ou para quem gasta mais, acaba por ser distribuído, o bolo acaba por ser distribuído na mesma para todos. Quer façam muito, quer façam pouco. Isso é um princípio que há anos que não existe, que existe o princípio da igualdade, mas não existe o princípio da equidade, que é assim, vamos distribuir isto por forma a quem tenha mais gastos neste contexto receba mais, mas não tem. E essa fórmula, no financiamento dos bombeiros, há anos que se contesta isso, não muda, não há vontade de testar, não há vontade de ver, porque depois fere-se muitas sustentabilidades, mexe-se com muita coisa, pronto. Mexe-se com votos? Também. No transporte, nos combustíveis em si, o que é que isto acarreta? Acarreta o aumento dos combustíveis. Depois há uma coisa engraçada que é nos combustíveis, não se faz a conta à média que os veículos gastam, ou seja, estipularam um valor e o meu veículo que eu tenho até gasta 10 litros ao 100, mas pela tabela que foi criada, ele só gasta 4 litros ao 100. Eu, uma altura, até tive uma discussão com o inspetor da autoridade que eu disse assim, olha, arranje-me então um caminhão desses que eu preciso, olha, em vez de traga-me 5 ou 6 quilos. Eu, maravilha, se tiver aqui um caminhão, em vez de me gastar 10 litros, que é as contas que eu tenho aqui feitas, vocês pela tabela só gastam 5, para mim é melhor. Porquê? Porque depois a só dão proporcional do custo de gasto de combustível é 5 e não na realidade aquilo que ele gasta. Por isso, num veículo... Se fizessem as contas para vocês precisarem de 100 euros e vocês gastam 200. Exatamente. Num veículo que eu abasteça de 100 euros, o subsídio que recebo há de ser na ordem dos 30 ou 40. O resto... Até porque vocês em caso de emergência não vão propriamente devagar e, portanto, gasta mais, não é? Exatamente, não é? Aliás, os consumos até nem chegam a ser o patamar que está indicado pelo veículo. Eu nem sei como é que foi aquela fórmula que surgiu, porque os consumos não chegam a ser... aqueles que o próprio fabricante da marca que eu adquiro o carro diz-me assim, o seu gasto é este, e aquilo não bate certo. Aliás, quando foi lá um inspetor da autoridade, eu fiz-lhe ver isso. Explique-me como é que o fabricante diz-me que o veículo gasta 12 litros aos 100 e os senhores dizem que só gasta 4. Explique. Não sei explicar. Pronto, e depois andamos nisto. E depois, mas não é só os combustíveis, é que isto também acarreta aumentos nos pneus, claro, nos óleos, no material de desgaste dos próprios veículos. Foi que já falámos no é início, tudo uma espiral nesse sentido. E que não está contemplada depois no bolo, não é? Não. Pois não. A taxa de aumento dos combustíveis é o que é, não há volta a dar. A fórmula prevê aquilo. E o que vale são as reparações internas. Pois, como o senhor disse, o que vale é que alguns sabem têm do que jeito para isso e vão fazendo. E vão fazendo, e outros vamos recebendo. Há pessoas que até são padrinhos, por exemplo, de uma ambulância, pagam naquele ano o jogo de pneus para aquele veículo. Pronto. No fundo, vão ajudando nesse sentido. Professora, vamos falar aqui de outro tema, também para terminarmos, que tem a ver com... Aliás, é a notícia desta semana, que foi o ataque informático à Vodafone e que, mais uma vez, afetou também aqui o trabalho das corporações. Tem-se assistido nos últimos tempos a cada vez mais ataques informáticos. Isto, de alguma maneira, devemos assustar com isto? Eu acho que sim. Porque é assim, realmente a nossa vida, hoje em dia, está dependente dos telemóveis, de todas as empresas, no fundo, todas as empresas estão dependentes disso. Nós e agora com o teletrabalho? Sim, o teletrabalho, nós vimos que a Vodafone, houve empresas que não conseguiram fazer vendas online, houve lojas que não tiveram os multibancos a funcionar, houve pessoas que não conseguiram levantar dinheiro porque muitos terminais multibanco. E depois é os dados, não é? Que estão, a entrada de dados, tudo isto é de assustar, porque as empresas são vítimas de hackers, não é? Que depois fazem chantagem com essas empresas, porque eles querem dinheiro, portanto, eles entram nessas empresas para pronto, é um crime, não é? É um crime, é um cibercrime. E eu acho que devemos nos assustar.
Fico um bocado espantada como é que grandes empresas não têm atualmente segurança a esse nível. Portanto, o que aconteceu com a SIC, por exemplo, com o Grupo Empresa, o que está a acontecer com a Vodafone, o que hoje acho que foi o Germano Sousa também. Portanto, assusta-me que grandes empresas não estejam preparadas para isto. E assusta-me que haja realmente pessoas tão inteligentes, tão preparadas para fazer este tipo de coisas. Porquê? Porque a nossa vida, os nossos dados bancários, quer dizer, estamos mesmo dependentes de muita coisa e de repente tudo para. E os bombeiros, sei lá, um incêndio pode de repente, eles não serem contactados, não haver possibilidade e tudo pode descambar, desculpe o termo, porque efetivamente nós estamos muito, muito dependentes das comunicações, de toda esta organização. Sinceramente assusta-me, não sei como vamos conseguir ultrapassar isto. O que é que estas pessoas querem? Querem dinheiro? Como é possível controlar estas pessoas? Há efetivamente, segundo me disseram, muitas pessoas que são extremamente inteligentes, eles próprios, por exemplo, alguns também trabalham para o bem, digamos. Eles dizem às empresas, eu sei fazer isto, vocês têm estas e estas falhas de segurança. Não é? Os que trabalham para o bem dizem às empresas e são contratados por essas empresas para a sua segurança. Depois há os criminosos que fazem chantagem com outros. Mas acho que é de ficarmos efetivamente assustados, porque de repente tudo pode parar e o prejuízo pode ser mesmo muito grande e sinceramente não sei qual será a solução. Sei que, pelo que sei, a SIC, por exemplo, sei que a SIC ficou mesmo com graves problemas de arquivo e de as coisas ficaram mesmo mal. E a Vodafone foi o que se viu e, portanto, a certa altura ficamos um bocadinho abalados porque nós não sabemos, não é? Nós somos muito pequeninos perante esta inteligência, digamos, a capacidade que estas pessoas têm de entrar nestes sistemas. Paulo Reis Mourão. Muito rapidamente que a Anabela, de facto, fez uma excelente radiografia do problema. Mas está sempre a elogiar-me este meu companheiro. E merece. Muito obrigada. Porque, de facto, temos aqui um problema sério e que nos chama outra vez o caso Rui Pinto. Porque lá está, o Rui Pinto será bom para um, será não tão bom para outro, mas temos aqui um problema muito sempre parecido, que é, efetivamente, temos cidadãos, não sei se lhe podemos chamar de piratas, hackers ou coisas parecidas, que através da sua inteligência, esperteza, seja o que for, das suas capacidades, têm acesso a entrar nos sistemas informáticos de grandes organizações ou de pequenas organizações. O que fazer a partir daí já é outro problema, não é? Porque até que ponto é que eu, entrando na casa alheia, consigo corrigir os defeitos da casa alheia? Não sei até que ponto eu conseguirei fazê-lo, mas há desde logo aqui um problema que é entrar na casa alheia. Eu não devo entrar na casa alheia a menos que seja convidado. O mesmo acontece com um sistema informático. Eu não devo entrar... por exemplo, tão simples quanto isso, às vezes até a minha esposa diz, olha, vi aí o meu e-mail. Eu não vou abrir o teu e-mail, como Mas não é abro uma carta. que nós temos, não é? Portanto, se eu não vou abrir o e-mail de outras pessoas, porque é que eu tenho que entrar num... Até nos dizem para abrir, mas não é? Porque é que eu vou entrar num sistema informático de uma grande organização? Obviamente, eu não estou a fazê-lo por bem. Agora, a partir daí, há toda uma leitura que depois alguns podem dizer, não, estão a entrar no sistema daquela empresa para mostrar as vulnerabilidades, para nos mostrar enquanto sociedade, enquanto civilização, e como estamos dependentes deste novo mundo, expõem os crimes que aquela empresa está a esconder. Quer dizer, em última análise, há depois toda uma narrativa de branqueamento deste tipo de atitude que ajuda que esta atitude continue perpetrada e, se calhar, até magnificada, porque vêm outros
que se sentem escudados e que replicam e fazem ainda mais, não é? E, portanto, isto tudo, em última análise, obriga-nos a reconhecer, como dizia a Anabela, que somos muito pequeninos, que de facto as nossas polícias têm que estar atentas, que de facto todos nós, enquanto instituições, sejam universidades, sejam corporações, sejam poderes públicos, devem estar blindados para este tipo de ataques e depois perceber até que ponto é que a cedência às chantagens Isso é que é impossível, não se deve ceder mesmo. ajuda alguma coisa. Pois. Só que o problema é que parece que há muita mais cedência às chantagens do que ao contrário. E como há muita mais cedência às chantagens do que ao contrário, isto ajuda. E depois não é por acaso que surgem neste dia 8, 9 ou 10 de fevereiro. Há todo um contexto internacional que facilmente aponta para uma certa superpotência mundial que pode estar por detrás disto e, portanto, ajuda a encobrir, se calhar, os verdadeiros autores. Não é? Eu se vejo muita gente a disparar, vou logo dizer que a responsabilidade é de quem tem as armas, quando se calhar até foi um vizinho que se lembrou de o fazer. Não é? Depois, em segunda análise, é muito mais difícil identificar um culpado quando há vários ataques em simultâneo. E, portanto, daí atacar SIC, depois ataca-se Germano de Sousa, depois ataca-se o Grupo Empresa, depois ataca-se a Visão e, portanto, em última análise, não estamos a falar de um único grupo ou de um único elemento e estamos a falar de vários que aproveitam todo a poeira que está no ar. Como, aliás, ainda ontem Espanha também foi atacada. E, portanto, isto mostra que todo este tipo de ataques não surgem por acaso e surgem para aproveitar todo este clima intimidatório, em que, por um lado, facilmente dizemos são piratas que vêm de outras paragens do continente para mostrar como, se efetivamente certos conflitos resvalarem, nós também estamos expostos. Quando, se calhar, até são os nossos vizinhos do lado que estão a fazer. E nós não sabemos, não. Portanto, há aqui todo um aproveitamento também deste timing. Em última análise, estamos vulneráveis, estamos. Em última análise, temos que guardar bem os dados que consideramos valiosos e importantes. Obviamente, não fazer depender a nossa vida da rede, de um computador, sendo certo que, no entanto, quer se queira, quer não, hoje em dia a produtividade é muito complicado. E, portanto, vamos confiar que estes ataques são minimizados, são circunscritos. Agora, eles devem nos mostrar é que precisamos de outro tipo de coordenação para evitar este tipo de alcance no futuro. E fazer backups de tudo. Comandante, tanto quanto sei, a Cruz Branca não foi muito afetada, porque trabalha com outra operadora, mas nestes casos, de emergência, por exemplo, em que medida é que isto afeta o vosso trabalho? É assim, nós temos sempre a rede de rádio que permite suprir, aliás, esses constrangimentos por parte que houve do INEM em despachar os meios foi suprida via rádio, utilizou-se bem, o Ciresp e tudo mais. Agora, é assim, é óbvio que isto é uma realidade das sociedades que estão expostas a este tipo de ações e eu acho que o que deveria obrigar, pelo menos, quem nos tutela na nossa parte do socorro era a necessidade de robustez de um sistema e, sobretudo, pensar em redes dedicadas para o serviço de emergência. Só para vocês, não é? E também não se pode ir ao mercado adquirir um pacote. Nós estamos muito dependentes de irmos ao mercado buscar um pacote. Eu dou-lhe já o exemplo. Nós, no caso da Cruz Branca, aqui há uns anos adquirimos uma central telefónica em que o nosso objetivo, de facto, era tentar trabalhar com as três operadoras, nomeadamente na questão das chamadas via telefone, telemóvel, por assim dizer. Foi-nos extremamente difícil conseguir arranjar um consenso em que pudéssemos adquirir os pacotes básicos para ligar à nossa central. Foi quase impossível, porque a operadora, quando quer vender um pacote, quer vender o pacote completo. E os preços praticados, em termos de mercado, é muito mais apelativo vender o pacote completo com TV, com internet, do que vender separadamente o pacote da linha de telefone e da linha
do telemóvel. E isto é que tem que ser repensado. Acho eu que, se não servir para mais nada, ao menos deveria servir para repensar que, de facto, as centrais de emergência, o caso foi o INEM, que ficou extremamente afetado porque só trabalha com aquela operadora, é um concurso público que tem que ser lançado. Se calhar quem fez o ataque já era a pensar nisso. Mas fato essas instituições deviam ter redes próprias, não era? Sim, Existe. não existe, é assim, nós temos que nos valer do que existe no mercado. A rede própria que a gente acaba por ter é baseada no sistema rádio, que depois temos o Ciresp, que também está baseado nisso. Veja quais são os principais ajustes diretos que o Estado português faça e está tudo explicado. Porque assim, a rede Ciresp está muito baseada nas telecomunicações digitais, mas, por exemplo, nós temos uma rede que é chamada ROB, e a Rede Estratégica de Proteção Civil, que é baseada nas antenas que vemos aí por as serras e nos repetidores. E isso funciona. Nunca deixou de funcionar. Aliás, quando foram nos incêndios de 2017, os bombeiros só conseguiam falar na rede ROB que existia. Ainda bem, são se não pontos fosse fixos, assim, ainda era pior. são pontos fixos que não estão dependentes nem de eletricidade, nem de eletricidade. Eventualmente são, mas não estão dependentes. Ou estão dependentes de eletricidade e de comunicação. Porque funciona por repetidores, em que o rádio que está mais próximo comunica através da rede ali à volta. Agora é assim, deve haver uma redundância nas comunicações. E mesmo nestes, hoje, sobretudo hoje, porque estamos muito ligados via digital, não é? Nós mesmo as comunicações de reforço para os nossos operacionais são feitas através do WhatsApp, através do Messenger, vamos marcando reuniões, estamos muito dependentes da era digital. Quando queremos saber alguma informação é por Exato, por telefone. E assim, o que é que acontece? Acontece que não existe um sistema de comunicações que diga assim, para os sistemas de emergência tem que utilizar este sistema de comunicações. Pronto. Foi positivo, a meu ver, o Ciresp deu mais uma vez provas de que funciona, não é? Ponto final. Até porque o INEM nunca perdeu-se ali mais tempo, se calhar, a passar dados, a anotar a ocorrência, sim senhor. Agora, estamos em demasia, as entidades que prestam socorro e emergência não podem estar só baseadas num sistema, isso é impensável. Vamos esperar que isto tenha servido para alguma coisa. Vamos esperar. Vou pedir-vos agora, Comandante, comece por si, para destacar uma notícia então da nossa edição desta semana e o porquê. Para não ser muito diferente, destacava a questão da falta de água e da seca, porque, de facto, por aquilo que já foi aqui falado, afeta-nos sevejamente e pronto, e esperemos que em termos de incêndios rurais, que é aquilo que mais nos preocupa, esta seca não venha potenciar grandes incêndios e que não sejam muito destrutivos. Muito bem. Professora. Pois eu também vou destacar. Era essa a notícia que também queria destacar, Era a não é? notícia, portanto, sobretudo aqui o testemunho do professor Rui Cortes, que pronto, é especialista na área dos recursos hídricos e que fala precisamente dos últimos 20 anos, que não têm sido úmidos, fala nesta situação de secas frequentes, recorda que anos de seca como 1994 e 2005, recorda esses anos, mas fala que desde 20 de dezembro tem assistido a uma descida acentuada de água nas bacias do Douro e do Tejo e fala, obviamente, de tudo o que daí vem. Portanto, havendo menos água, há mais aumento de algas e bactérias tóxicas, depois, portanto, há mais morte de peixes, depois o problema também dos pastos, da agricultura, etc. E alerta para a necessidade de mudar comportamentos, sobretudo a questão de, daqui a muito pouco tempo, ser necessário regrar as regas dos jardins, a lavagem dos carros, a utilização das piscinas, etc. Portanto, é importante pensarmos que temos que mudar os comportamentos para poder salvar a agricultura, que é mais importante para nós. A floresta também. E a floresta. Paulo Reis Mourão. Eu destaco aqui na edição do Alto Tâmega, Escola Superior de Chaves ganha forma. De facto, Chaves já teve ensino superior e agora volta a ter ensino superior, creio que dinamizado pelo Instituto Politécnico de Bragança. Lá está, mais uma vez, é um parceiro, uma instituição de ensino superior aqui da região norte.
e que, mais uma vez, lá está, eu não veria isto como um sentido expansionista, que agora são, ainda por cima do leste para o ocidente, está tudo muito perigoso, não é? Mas eu vejo antes como uma proximidade às necessidades da população e, acima de tudo, também parabenizar os colegas do Instituto Politécnico de Bragança que perceberam a oportunidade E a necessidade. e a necessidade, de facto, Exatamente. aqui do Alto Tâmega, mas não só. Quando se cria um curso, não se cria um curso só para aqueles residentes, cria-se um curso Claro. para toda Vai ser uma a mais-valia dimensão. para toda a região, no fundo. E a última análise, lá está, pode ser que outras instituições de ensino superior acordem para as suas áreas de influência, não é? Sim, Exatamente. o Tado já lá esteve e Eu não estou deixou a de falar estar. no Tado. Não, É eu é que estou a dizer. Sim, sim, o Tado já Mas lá. é o Eu estou Tado a já dizer, o esteve. Tado já lá esteve. Eu acho que sim, Deixou de estar. há muitas. A Universidade do Minho tem uma casa de conhecimento em Boticas e outra em Montalegre. Muito Também, bem. exato. Não, sim, eu acho que é importante. Só para terminar mesmo. É importante salientar o trabalho que o IPB tem feito e que Uhum. há muitas outras instituições que devem Claro. aprender com outras estratégias, com outras O visões. IPCA tem um edifício Com outras inteiro agora em visões. Braga. Muitas, e nomeadamente a UTAD tem que aprender com uma visão. A aproximar-se. E o E IPB. já agora, e não será estranho, e acho que Sim. até a própria cidade de Vila Real ficaria a ganhar, se, por exemplo, uma outra instituição de ensino superior abrisse portas em Vila Real. Por exemplo, o IPCA tem um edifício inteiro em Braga. E, portanto, é o Instituto Politécnico do Cava de Eduardo, sediado em Barcelos, e tem em Braga Fica e vão aqui- abrir outro em Fica Guimarães. aqui a ideia no ar. Muito obrigada aos três por estarem Obrigada. connosco neste Foi um conferência. prazer Obrigado. conhecer o Nós senhor. voltamos, Muito obrigado. como sempre, na próxima semana com novos convidados, com um novo convidado, aliás, os comentadores de sempre e novos temas, claro. Até lá, fique bem.